Bem-vindos a mais um episódio do Cangu Ciência. Hoje um assunto que está muito em alta ultimamente, mas sempre esteve presente. Talvez a gente não tinha tanto conhecimento, não era tão divulgado assim, mas a gente vai falar sobre alguns problemas, alguns transtornos psicológicos, ansiedade, depressão. A gente estava conversando agora com a outra entrevistada e a gente estava falando justamente sobre isso. Que ela falou que o ideal para uma boa saúde é uma boa alimentação, atividade física, não se estressar, dormir uma quantidade de horas razoável. Eu perguntei quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? Em São Paulo, Em então? São Paulo, na cidade de São Paulo, quem é essa Olha, pessoa? Não tem. Não tem. Então, a nossa entrevistada, ela é psicóloga clínica e social, pedagoga, pós-graduada em neuropsicologia, trabalha com atendimentos clínicos, palestras, treinamentos para equipes. Ela atua em 2 centros para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social aqui em São Paulo, focando em orientação e treinamento de habilidades sociais. Então, minha entrevistada, Stephanie Queiroz. Olá, oi, Léo. Obrigada pelo convite. Imagina. E aí, então, a gente já começa falando justamente sobre isso. Parece que a ansiedade, depressão é um problema 2023, é um problema pós-pandemia. E não é. E não é. Nada. Já é uma coisa antiga. Bem antiga. Na verdade, assim, a gente tem alguns fatores, né, para que esses transtornos, né, de ansiedade, porque são vários também, eles estejam mais em evidência, né? Um deles é o conhecimento, né? As pessoas estão mais conhecedoras que existem os transtornos, de quais são os sintomas, né? Quais são os aspectos e as características, e aí elas acabam se identificando mais, buscando mais ajuda, então por isso também aumenta um pouco esse número, né? Uhum. Mas também a gente está numa sociedade mais adoecida, né? A gente tem criado seres humanos que se tornam ali adultos mais ansiosos, né? Com maior dificuldade, mais depressivos. Então, também aumenta o número porque também estamos ficando mais doentes. Sim. Não só por conhecimento dos transtornos, né? São ambos os fatores. E aí você falou que, por exemplo, tem vários transtornos da ansiedade. Vários. Para o meu conhecimento, que é nada praticamente, eu tinha essa ideia, e eu acho que muita gente deve ter essa ideia de que ansiedade é uma coisa só daquela pessoa que está ansiosa esperando alguma coisa. Quase que, ai, nossa, não chega tal dia. Isso, mas não tem nada a ver com esse transtorno de ansiedade, né? Não tem. Na realidade, a ansiedade, primeiro que a gente já faz um terror da ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade não é ruim, a ansiedade é nossa amiga. Por quê? Porque a gente tem a ansiedade que é inerente ao ser humano, né? A ansiedade, ela é um sistema de proteção do seu corpo. Sabe quando a gente fica com fome e dá aquela dorzinha, aquele apertãozinho aqui que fala, filho, vai comer. Se você não for comer, você vai passar mal, você vai morrer. Então, a ansiedade é como se fosse um sistema, né? Ela te prepara para um perigo, né? É uma resposta do seu corpo que te prepara para lutar ou para fugir diante de uma situação perigosa. Então, se eu tô andando na rua, tá esquisito, uma pessoa atrás de mim, eu acelero, ela acelera, eu paro, ela para. O que meu corpo vai dizer? Filha, tem uma coisa estranha. Vai fazer o quê? Meu coração vai bater mais rápido, vai bombear mais sangue para as minhas extremidades, preparando o meu corpo para lutar ou para fugir. É um sistema de proteção. Sim. É ótima. Porque sem ela, imagina, gente, andando assim, como se nada tivesse acontecido no breu, correndo perigo sem estar em alerta. O problema maior é a ansiedade patológica. Isso aí já é uma outra coisa. E aí, sim, existem vários tipos de transtornos de ansiedade patológica. Então, a gente tem transtorno do pânico, a gente tem ansiedade generalizada, a gente tem alguns transtornos que são, por exemplo, depressão, mas tem algumas características ansiosas. A gente tem de transtorno, assim, eu acho que do DSM, da classe de ansiedade, são os que mais têm classificações, né? Eu brinco que até para o profissional, às vezes ele precisa de uma cola. Ele fala com o paciente, anota, fala assim, agora deixa eu correr lá, né? Assim, para eu ver se enquadra em alguma coisa, né? De fato, que seja um transtorno mesmo, né? Porque existe também a pessoa que tem uma crise ansiosa eventual. E aí não é um transtorno de ansiedade.
nesse sentido dessa explicação que você falou, seria mais ou menos como quando as pessoas dizem que eu estava vendo esses dias o Cortella, que ele falou que perguntaram se ele tinha medo da morte. Ele falou que medo ele tem. Ele não tem pânico. Uhum. Então ele falou, o medo é importante justamente por isso. Por ter medo, eu me cuido, né? Eu fico mais Sim. atento, cuido da saúde, porque eu tenho medo, eu não quero morrer e tudo mais. Mas eu não paro a minha vida pensando na morte. Então a ansiedade seria esse medo que te deixa em alerta ali. Isso. É assim, o medo, ele também existe, né? O medo, ele está dentro da ansiedade, né? E que é diferente do pânico. A ansiedade, esse medo, ele é também protetivo, ele tá ali para nossa vida, nosso dia a dia. O problema da ansiedade é que eu antecipo tudo. O medo, qual que é a diferença do medo para a ansiedade? Medo, dentro de uma situação real, eu respondo, né? Então, próximo a um cachorro feroz, eu tenho medo. É um medo, ele é racional, ele faz sentido. Esse é o medo. A ansiedade, não. Eu nem encontrei o cachorro ainda. O cachorro, ó, tá lá preso em 7 grades e eu já tô pensando, se esse cachorro fugir, ele vai sair, se acontecer isso, e se. Então, o ansioso, ele tem muito esse pensamento que a gente denomina de pensamento e se, né? E se acontecer, e se eu morrer, e se, né? Isso é o ansioso. No pânico, ele é um pouquinho diferente da ansiedade, porque a pessoa que tem o transtorno de pânico, ela tem medo de ter crises de pânico. Então, ela tem medo de já ter aquela situação, né? Então, é um pouquinho diferente por isso, né? Então, o ansioso, ele vai prevendo coisas que vão acontecendo e a pessoa que tem o pânico, ela já tem medo do transtorno em si, sabe? Não só dos eventos que podem acontecer. E nesse sentido por exemplo, da pessoa que tem uma crise de ansiedade, que também virou uma frase muito comum. Uma crise de ansiedade, teve uma crise de ansiedade. A minha ideia era, a pessoa ela tem um pensamento, ela fica aqui aquilo ali e aquilo gera essa crise de ansiedade. Mas o que eu já vi a pessoa ela tá normal, ela nem tá pensando no problema. E essa crise ela meio que surge ali. E aí o coração acelera e ela não consegue respirar, mas naquele momento exato ali, ela não estava pensando. Essa crise de ansiedade, ela pode vir desse jeito assim. Então, aí é pânico. O pânico é isso. O pânico, ele não tem uma previsão, ele não vem de pensamentos. Ele é uma sensação, uma enxurrada de sensações que vem do nada. Por isso que a gente fala hoje que o transtorno de pânico, ele é um dos mais graves dentro da classe dos ansiosos. Porque é isso, ele não tem um motivo, a pessoa não estava pensando, ele simplesmente foi embargado ali aquela sensação, coração acelerado, né? Palpita tudo, a pessoa tem vertigem, escurece tudo e de repente ela entra em choque, né? Então tem essa crise de pânico. A ansiedade, de fato, ela vem muito desses pensamentos ansiosos, né? Eu trabalho dentro de uma linha que é chamada TCC, que é a cognitivo-comportamental, e a gente acredita muito na questão dos pensamentos, da interpretação, né? De como você interpreta as coisas, os eventos que acontecem e eles te trazem os sentimentos, né? Então, eu brinco que é um ciclo, né? Uma coisa meio que interage com a outra, mas o ansioso, ele trabalha dentro desse ciclo dele. Ele tem um evento, esse evento faz com que ele pense de alguma forma, e aí esse pensamento evoca um sentimento ali, chama um sentimento para o jogo. Esse sentimentinho, mas esse pensamento faz com que você se comporte de alguma forma. Esse comportamento pode diminuir ou aumentar a sua crise, né? Então, isso é mais característico do ansioso mesmo. Isso do nada é pânico. E aí, por exemplo, obviamente que eu tenho noção da importância da psicologia e tudo mais. Mas às vezes, porque é um processo. O que eu vejo, na verdade, e que eu entendo é que é um processo. E hoje a gente falou muito em todas as entrevistas aqui, essa questão da paciência e de que ser um processo e leva um tempo e tal. Mas tem como essa pessoa com ansiedade ou com pânico, ela com esse tratamento, então, da terapia, da psicologia, tudo mais, ela conseguir talvez controlar isso. Eu não sei se ela se livra totalmente, mas dá para se livrar totalmente? Dá, em alguns casos, sim, né? E outros têm a remissão dos sintomas, né? Porque
diferente dos transtornos de personalidade, os de ansiedade, e muito eles podem ser adquiridos ali no dia a dia a partir das suas vivências, né? Sejam elas traumáticas ou sejam elas familiares ali de rotina e tal, que é diferente dos transtornos de personalidade. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar. Porque, normalmente, as crises ansiosas, elas vêm dessa análise errada que a gente faz da situação, né? Então, a gente catastrofiza as coisas, analisa errado, e com isso a gente tem ansiedade. Então, dentro do processo, e aí sim, é um processo. Uns vão ter processos mais demorados, outros mais rápidos, mas é um processo. Dentro do processo, a gente vai fazer o quê? Um esquema desse paciente. Como esse paciente pensa, né? Como foi essa criação, né? Como é o esquema de pensamento ansioso dele, né? Quais são os starts, né? Quais são os gatilhos, né? Gatilho está mais famoso ultimamente. Os gatilhos que startam aquela crise. E aí a gente vai fazer o quê? Começar a trabalhar nesses starts, nesses pensamentos, nesses comportamentos, vai depender de cada paciente. Então, para alguns pacientes, eu vou trabalhar o pensamento em si. Então, ele acha que se ele falar em público, ele vai passar vergonha. Esse pensamento gera a ansiedade nele. A gente vai trabalhar. Às vezes que ele trabalhou em público, tudo que ele fez, como que ele fez. Que, ele foi e falou aquele dia, tal dia, você lembra que você falou? E aí você não teve crise, tá vendo? Como não é sempre que você fala, que você tem... A gente vai começando... Sabe quando a gente tá discutindo com alguém, a pessoa vai dando muito argumento pra gente, a gente não tem como discutir com ela mais, até a hora que a gente fala, eu acho que tá bom. Faz sentido isso aí que você tá me dizendo. É assim que a gente vai trabalhando e quebrando essas crenças, né? Que a gente chama dentro da TCC de crenças, né? A gente tem ali as crenças que são nucleares, que são as mais internas, e as intermediárias, que são regras. Então, as pessoas que têm ansiedade, elas criam regras muito firmes, muito restritas mesmo, sobre o que vai causar ansiedade, o que ela tem de capacidade, o que ela não tem. E a gente começa a destrinchar ali, aos pouquinhos, ela vai entendendo, compreendendo que ela tem condições, sim, de fazer aquilo sem ter a crise. E aí as crises vão cessando por si só. Mas existe também a possibilidade, por exemplo, conforme você foi explicando, eu fui imaginando outros cenários, né? Então, essa pessoa que está tendo essa crise está fazendo acompanhamento, está tentando com esses pensamentos modular ali alguma coisa, e aí, como você falou, ela vai criando essa coisa de que ela sabe como que começa, tal. Ela pode acabar desenvolvendo outras coisas, como por exemplo um toque. O toque é um transtorno, é um outro transtorno da classe de transtornos ansiosos. Mas pode ter mais de um no mesmo... Pode, tem o que a gente chama de comorbidade, né? Então, assim, uma pessoa, ela pode ter vários transtornos, tanto transtornos ansiosos em comorbidade, quanto ela pode ter um transtorno de personalidade com um transtorno ansioso, quanto ela pode ter um transtorno depressivo com um transtorno ansioso. E é muito comum que pessoas que têm uma depressão acabam desenvolvendo também ansiedade. Então, assim, ela pode sim desenvolvendo, mesmo estando em tratamento, mesmo ela fazendo tratamento, é menos comum, né? Que pessoas em tratamento com psicólogo, psiquiatra, toda a equipe multiprofissional, ela desenvolva outra. É mais fácil que ela vá fazendo a remissão dos sintomas, né? Mas uma pessoa pode ter vários, e aí você vai tratar, né, esses vários sintomas. Os transtornos ansiosos em si, eles têm relação, né? Eu brinco que é difícil fazer o diagnóstico, e as pessoas estão muito preocupadas com o diagnóstico hoje em dia, mas às vezes é mais fácil você tratar o pensamento daquele paciente, daquele cliente, do que você tratar, não, vamos tratar porque é toque, vamos tratar porque é ansiedade generalizada, porque é um transtorno de personalidade. Não, tratar os pensamentos, automaticamente, ele vai influenciar em todo e qualquer transtorno que aquele paciente tenha. Até porque o diagnóstico em si, embora a gente tenha aí um monte de diagnósticos sendo solto, assim, ó, como quem distribui bala, ele é muito difícil, né? Quando você pega o DSM, tem, sei lá, 1001 critérios, e no finalzinho sempre tem. Você antes tem que tirar a possibilidade desse transtorno. Aí você fala, gente, né, vamos trabalhar o sintoma primeiro, antes de querer diagnosticar qualquer coisa, sabe? Então, eu estava até vendo esses dias no Instagram, é um médico
eu acho que ele é médico, americano, e eu gosto muito dos vídeos dele, e ele dá sempre a referência, então não é uma coisa muito jogada assim. E ele estava falando da importância do pensamento positivo. E de vários estudos que estavam demonstrando que meio que você venceu o pensamento e a sua ideia negativa e tentando colocar uma coisa mais positiva e até mesmo verbalizar essa coisa positiva, que isso realmente afetava a saúde física e mental e diminuía toda essa questão. Ele falou muito ansiedade, de uma palavra Geral, né? geral. E eu achei interessante. Realmente é isso. Mais ou menos. Na verdade, assim, obviamente, que se você tem uma carga de pensamentos negativos o tempo inteiro, a chance de você desenvolver diversos transtornos e viver uma vida triste, mais triste, é muito maior. Porém, dentro do que a gente acredita, a gente prega nem o pensamento positivo, nem o pensamento negativo. A gente prega o pensamento realista, né? Puta, mas e se minha vida for uma merda? Aí o a pensamento gente, realista vai ser muito aí negativo. que é ótimo. Ó, por quê? Porque assim, a gente não tenta mascarar na terapia. Por isso que a gente fala assim, às vezes o paciente sai te amando, às vezes ele sai te odiando, porque a gente não tenta mascarar a realidade do paciente. O que a gente sabe é, você tem uma realidade. Se ela for positiva e você está enxergando ela de uma forma negativa, isso é ruim, porque você não está conseguindo enxergar as coisas com clareza. Se ela for negativa e você está enxergando ela como positiva, também é ruim, né? Eu tô dentro de um relacionamento abusivo, não, mas meu marido é ótimo. Não, mas é porque ele faz isso, isso é ruim, né? Então, o que é legal? O pensamento realista, né? Você tá vivendo isso é ruim, como é que a gente faz para mudar essa realidade? É possível mudar? Não é possível mudar. Como é que a gente faz para minimizar essas coisas ruins? Então, a gente trabalha dentro desta realidade, né? Seja para confirmar que esse pensamento negativo não é tão negativo quanto parece, seja para entender que, sim, essa é a sua realidade hoje e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. O que a gente vai fazer? Né? Mas, obviamente, se for para escolher entre você ter uma carga de pensamentos negativos e uma carga de positivos, tenha os positivos, né? E, sim, existem alguns estudos que falam que o ato de sorrir, por exemplo, por si só, já manda mensagens, né, para os neurotransmissores cerebrais ali, que vão te dar uma sensação de bem-estar, de prazer maior. Então, sim, é lógico que o pensamento positivo, em alguma escala, ele ajuda. Sim. Mas a gente não pode deixar que ele seja aquele pensamento, vamos pensar positivo sobre tudo e esquecer que a gente tem problema para resolver e que a gente precisa se movimentar para isso. Sim. Então, pegando o exemplo que a gente estava comentando, não lembro nem se já estava gravando, mas que a gente estava falando de tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, não pode se estressar, e que isso na cidade de São Paulo é praticamente impossível. Pensando desse jeito, me parece, por exemplo, que fica cada vez mais difícil para essa pessoa conseguir ter essa ideia mais positiva, porque a realidade dela é uma realidade pesada. Ótimo quem consegue ver o lado positivo em tudo. Assim, né, eu tava conversando aqui com o Lucas antes. Pô, às vezes você mora longe aqui em São Paulo, aí você pega o ônibus, você faz uma baldeação no metrô, aí você pega... São 2 horas e meia para chegar na sua casa ou no trabalho, aí você odeia o seu trabalho, você ganha mal. E aí? Como é que eu consigo ter um pensamento positivo? E aí? É difícil. Né? É difícil porque, assim, a gente tem muitos estressores diariamente, né? E aí eu falo assim, que algumas coisas você não vai conseguir escolher naquele momento. Então, tô trabalho ruim, mas eu preciso trabalhar, eu preciso daquele dinheiro, né? O que eu posso fazer? Né? Eu acho que a mudança na vida, ela precisa acontecer. Só que a gente tá também com muito medo de mudar, né? A gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de começar do zero, a gente tem vergonha, às vezes, de começar. E todo mundo precisa começar de algum lugar. E o pensamento positivo, ele é mais útil quando ele é acompanhado de uma ação. Né? Então, tô na correria, tô no ônibus, tananã. Beleza. O que eu posso tirar de bom aqui? Eu tô no ônibus, tô 1 hora. Tô sentado, não gosto do meu trabalho, será que eu posso fazer um curso aqui, em vez de ficar no Instagram, comparando a minha vida fatídica com a vida de sucesso de todo mundo? Porque é isso que as pessoas mostram no Instagram, né? Então, tem essa carga, né? O que eu posso fazer aqui? Não tô em pé no ônibus, não dá pra ler, não dá pra nada. Qual é a minha música preferida? Como que eu posso deixar esse momento que já é ruim, o mais agradável possível? Né? Vou decorar um negócio, eu quero estudar inglês, vou botar um áudio.
A gente esquece, às vezes, a gente tem essa ilusão de vida perfeita. Eu falo que as redes sociais, elas acabam influenciando muito nisso, né? Porque, como eu disse, todo mundo mostra a vida perfeita, livre de ansiedade, de medos. Agora tem algumas pessoas que estão começando a falar sobre esses transtornos, né? Mas, no geral, a gente compara aquilo ali e fala, gente, minha vida realmente tá um terror. Tá todo mundo bombando e eu tô aqui no limbo, assim, sem me movimentar, né? É difícil, né? Então, a gente fica nesse sistema de comparações, a ansiedade aumenta, porque é aquela coisa, a gente quer mudança, mas a gente quer mudança rápida. Aí, isso é improvável, a menos que a gente ganhe na loteria, né? É possível, nesse caso. Mas a gente fica querendo muitas mudanças e a gente não faz atitudes. Então, como que eu vou pensar positivo se eu não tenho atitude nenhuma positiva que embase o meu pensamento? Né? Eu vou pensar que eu vou ter um trabalho melhor, mas eu não estudo, eu não leio. Faço nada eu não faço nada. Eu não tenho nem base para sustentar esse pensamento positivo. Agora, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu falo, não, tô nesse busão aqui, tá apertado, mas tô estudando inglês, vou dar um salto. Amanhã eu vou estar no meu carrinho, depois num carrão, e depois no avião. E aí, a gente tem como manter o pensamento positivo. Agora, se eu não tenho atitude, não tem pensamento positivo que me segure. E você falou uma coisa que é curiosa, né? Porque, para quem estiver assistindo, para entender também, hoje a gente gravou 3 entrevistas. Sério? De profissionais de áreas diferentes com assuntos diferentes. Uhum. E os 3 falaram a mesma coisa, que as pessoas querem tudo rápido. Então a gente teve uma de estética, falando que as pessoas fazem os procedimentos porque elas querem ficar bonitas e jovens rápido. Uhum. A nutricionista, ninguém tem tempo para dieta, porque a dieta demora e eles querem tudo rápido. Uhum. E agora você também falando que as pessoas querem estar bem e tudo mais, elas querem Sim. tudo muito rápido. Por que você está envolvido com a vida nossa hoje, muito corrida, e tudo tem que ser rápido? A gente tem que ter uma resposta rápida? Eu brinco que é a vida fast food, né? A gente não para nem para comer, a gente passa de carro e pega o lanche e vai embora. Né? Então, assim, as pessoas, elas estão, né, Léo, cada vez menos habilidosas em lidar com frustração, né? E a vida, ela tem as frustrações, né? E dificilmente você vai conseguir alguma coisa muito rápido, né? Então, você sempre está querendo o mais, 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 e você não tem a paciência nem sequer de aproveitar onde você já chegou. Né? Tem aquela frase bem típica, né? Quantas vezes você já orou, pediu, né? Independente da sua crença, para estar onde você está hoje, e hoje você não aproveita o que você tem, né? Por que isso? Porque eu mal cheguei aqui e eu já quero estar lá na frente. E isso é também característica dos pensamentos ansiosos, né? Que é aquele futuro, 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 futuro. E o presente, ele vai indo embora. E com isso as pessoas estão ficando mais infelizes. As pessoas não conseguem aproveitar o momento. Né? Elas não conseguem simplesmente sentar, conversar, o celular aqui o tempo inteiro, né? Se elas estão numa mesa de bar, se elas estão com um amigo, o celular. Exato. Né? Eu brinco que, falo sempre, o rolê foi bom se não deu para tirar foto. Quando você olha, você fala assim, nossa, não tem uma foto daquele rolê, só tem uma memória. Você fala assim, nossa, você viveu aquele rolê. Exatamente. Né? É igual a pessoa que viaja, eu acho isso muito estranho. Eu gosto de tirar foto de quando viaja. Mas assim, se vê a pessoa postando 1 milhão... Não é possível que essa pessoa conseguiu aproveitar realmente o lugar e ver tudo aquilo, né? Ela tá sempre preocupada com a foto. E essa questão também que você comentou, né? De as pessoas querem tudo muito rápido. Eu tenho visto que é uma coisa muito também de geração. Então, essa geração atual é uma geração que se acostumou com resultado rápido. O quanto que isso interfere, por exemplo, você falou de não aproveitar o momento, mas também de não aproveitar o trajeto. Muito, interfere muito, né? Essa inabilidade de conseguir esperar, ela faz com que você antecipe todos os seus movimentos. E aí você às vezes nem percebe. Quando a gente chega no final de semana, a gente fala, gente, o que eu fiz essa semana? E a gente vai embalado nisso mesmo. E é, sim, uma questão muito da geração, a geração do celular, que não precisa nem esperar a resposta, né? Eu não sou tão velha assim, mas ainda peguei um pouquinho da biblioteca, sabe? Para achar uma resposta que você, folheava um monte de livro e paciência, às vezes nem achava, chegava lá para apresentar o trabalho na escola, assim,
é isso, gente. O que a gente tinha é isso aqui. Hoje, você tem aí a inteligência artificial, que agora... Até escreve o trabalho, né? não precisa fazer mais, você não precisa fazer Nada. mais nada. E aí você tem de tudo. Então, atrapalha, sim, esse trajeto, porque pula etapas. As pessoas, elas ficam extremamente indecisas, porque elas não experienciam nada, né? Hoje em dia, a gente fala que antigamente adolescente era 15, 16, agora adolescente é 23, né? Nossa De Senhora. 23 não sabe ainda nada sobre o que quer, sobre as experiências da vida. E assim, eu tenho visto, não sei se você concorda, mas eu tenho visto esses adolescentes de 23, 24, realmente adolescentes, mas e mimados. Uhum. Adolescentes em que, por exemplo, você está ali falando com uma pessoa de 23, 24 anos, e tem coisas que você fala e ele se sente extremamente ofendido, como se fosse realmente uma criança. Você fala, gente, mas peraí, são dois adultos conversando, que você está Sim. achando ruim. É uma coisa da geração, isso veio também por conta, você acha, dessa questão de celular. O que está acontecendo? Os pais não estão tão presentes? A gente tem uma inversão de papéis, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes, como você sabe. A gente tem uma inversão de papéis, né? A família, ela deixou de fazer um pouco o papel que ela precisava fazer. E aí a escola também não está conseguindo fazer o papel que é da escola, porque aí a família não traz aquilo que é papel dela, a escola também não consegue. A escola fica sobrecarregada. Sobrecarregada, aí também não pode fazer muita coisa. Então, assim, essa criação também envolve muito, né? Então, eu brinco e falo sério, né? Porque eu falo brincando, que a gente saiu de um extremo ao outro. O que aconteceu? Que a gente não conseguiu parar nesse meio termo, né? Porque, assim, a gente vem lá de trás de uma criação que era pauleira. É tipo, cala a boca, não fala, você não tem voz, a criança ou adolescente não tem sentimento, você tem que ir pra escola, acabou, você tem que obedecer e acabou, o adulto tá falando, você fica quieto, nananana, qualquer coisa é surra. A gente saiu dali faça o que você quiser, fale com as pessoas do jeito que você quiser, dê a sua opinião, independente se ela vai machucar ou não as pessoas. Simplesmente mande, vai estudar se você quiser. Né? A gente tem famílias que falam assim, ele não quer ir mais pra escola. A gente fala, em que momento da vida ele começou a decidir isso, gente? Ele só tem 13 anos. O que aconteceu? Então, assim, a gente passou ali de trás e atropelou o meio termo e foi por uma criação extremamente permissiva, né? E a permissividade, ela faz com que as crianças não precisem trabalhar as frustrações. E daí também muito dos transtornos mentais. Depressão, né? A própria ansiedade. Por quê? A gente aprende como? Lá embaixo. Desde pequenas as habilidades, né? As habilidades sociais, socioemocionais. A gente aprende de pequeno. E aí, como que eu aprendo, né? Que eu preciso trabalhar, que eu preciso me organizar, ter o meu dinheiro. Indo para a escola, tendo meus compromissos de trabalho, como que eu aprendo a ouvir, né? Ali, né? Brincando com meu colega, tendo aquele momento, dizendo não, às vezes, né? Eu sempre gosto de pensar em antes. Antes a gente tinha um videogame para 500 crianças da rua. Se o seu coleguinha, que é dono do videogame, falasse, eu não gosto de você, você não vai brincar, você tinha que lidar com aquilo ali. Pois é. Com aquela frustração de criança mesmo, que para nós, como criança, era terrível. Sim. Né? O dono da bola, que não Exato. deixa a gente jogar, porque simplesmente não gosta da gente. Mas você fazia o quê? Lidava com aquilo, né? Hoje em dia, o quê? Ele não quis você brincar com ele, eu vou te comprar 7 videogames. Eu vou te comprar... A dona Florinda, eu vou te comprar 3 bolas para você jogar. E a criança, ela não aprende a lidar com as pequenas frustrações. Com eu quero essa bala, compra. Não aprende a lidar com não. E aí, esse adulto, lá na frente, quando ele leva um fora do namorado da namorada, quando ele é demitido do emprego, ele não tem habilidade para lidar com esses nãos que a vida impõe. Né? A vida impõe não. Então, ele não tem habilidade. E ele faz o quê? Ele cai numa depressão. Ele cria um sistema extremamente ansioso, porque ele não sabe esperar, porque ele não sabe ouvir não. Então, olha como a criação influencia e muito. Bastante, né? Eu lembro até... Tô citando o Cortella aqui pra caramba. Eu adoro. Eu também gosto. E aí, uma vez eu vi ele também numa palestra dizendo que, quando ele era criança, ele falou que ele ia no restaurante, o pai dele chegava e falava, Mário, senta. E ele sentava.
Ele falou que hoje em dia o pai chega pro filho e fala, filho, onde você quer sentar? Né? Então ele fala, você está dando uma responsabilidade para uma criança que ela não tem, ela não deve ter. Não tem Ela tem condições. que entender exatamente também essa questão de que é o pai está educando, tem que ter não. Posso isso? Hierarquia. Não. Uma outra coisa também que eu tenho notado, eu não sei se isso envolve também nisso, sou professor. Uhum. Então eu vejo que os alunos, principalmente dessa geração dos 19, 20 anos agora, eles não só não sabem lidar com o não, como, por exemplo, quando eles têm essa negativa, que é, por exemplo, uma nota baixa, Uhum. eles não têm uma capacidade que eu tinha na minha época de faculdade, que ela fala, putz, fui mal, não estudei, tem que estudar mais, e tal. Uhum. Parece que assim a culpa nunca é deles. Uhum. Alguém tirei 0, de quem é a culpa? E eles ficam É. tentando achar De quem é a de quem é essa responsabilidade, né? responsabilidade pelo 0, nunca deles. Uhum. Isso também está envolvido com, de repente, essa criação. Sim, sim. É um sistema, né? A gente vai criando um sistema de ação, né? E aí, uma vez que eu não responsabilizo aquela criança por nada, então, por exemplo, essa questão da nota, né? Eu gosto de fazer os paralelos com exemplos de criança que eu acho que é mais fácil de entender. A gente, por exemplo, ensinar uma criança que quebrou o brinquedo a consertar. Você está ensinando o quê? Você quebrou, você falhou, você errou, tá tudo bem. Uhum. Acontece. Agora, como que você conserta isso aqui? A essa criança que aprendeu a consertar, ela vai na faculdade, na nota baixa, falar, ih, deu ruim, como é que eu conserto isso daqui? Uhum. Agora, aquela criança que quebrou o brinquedo e o pai comprou outro, aquela criança que quebrou o brinquedo e o pai simplesmente não fez nenhuma atitude de consertar nada, jogou tudo fora e acabou, né? Esse que jogou fora tem grandes chances de ser aquele adulto que vai desistir da faculdade Uhum. no segundo semestre, quando o negócio começa a valer. E aquele que comprou outro vai ser aquele que vai falar que o professor passou uma coisa que não tinha passado na aula, que o professor tirou nota de mim porque ele não gosta, não vai com a minha cara. Você conhece meus alunos? Não. Ah, ó, eu conheço o ser humano, eles passam por mim, né? Então, tem essas chances, assim. E é muito... Na verdade, a personalidade, ela é muito embasada nas suas vivências de infância, né? Embora dentro da minha abordagem a gente não fique voltando muito na infância, a gente percebe assim, tá, deu ruim lá na infância, o que a gente faz daqui para frente para melhorar, né? Diferente dos psicanalistas e outras abordagens. Sim. Mas assim, vem muito de lá, né? Vem muito de lá. E cada vez mais difícil, adultos mais difíceis de conviver no trabalho, nos relacionamentos, né? Por conta desse esquema, né? Então, mas, por exemplo, será que de repente não seria necessário a gente divulgar mais assim a importância dos pais terem também um acompanhamento para eles poderem entender exatamente como que deveria ser educar os filhos, para não acontecer isso quando esse filho tiver adulto? Sim, e aí que vem aquela parte que eu falei que os pais estão fugindo muitas vezes das suas responsabilidades, né? Por quê? Porque é difícil. É difícil, porque assim, lidar com a falha do seu filho é quase que lidar com a falha sua, né? Sim. E é complexo, é difícil, leva tempo e dá trabalho, né? E quem quer trabalho? Nesse mundo fast food, quem quer trabalho? Então, por que os pais deixam tanto com o celular? Porque é um momento de paz daqueles responsáveis, né? Então, tem muito isso, né? Então, eu trabalho com as crianças e aí, às vezes, os pais falam assim, eu tenho, a cada 15 dias, eu abro para conversa mesmo, orientação para os responsáveis. E aí, às vezes, eles mandam assim, eu quero marcar. Aí a gente fala, que ótimo, vem, vamos lá. Aí fala assim, não, porque fulaninho precisa muito conversar com a psicóloga. A psicóloga vai lá, vai conversar com a psicóloga, é porque tá fazendo isso, isso e isso. Eu falei, não, esse espaço é para você. Se você quiser vir aqui para eu te dar uma dica de como você pode agir com fulaninho, você vem. Mas e a respeito dele, realmente não. Assim, o que eu tenho que fazer com ele, eu já tô fazendo aqui. Mas é isso, a gente vê pais transferindo a responsabilidade, né, da criação para a escola, para o psicólogo, para o fisioterapeuta, para qualquer profissional que tem. E aí, sim, seria muito importante divulgar isso, mas a verdade é que muitos têm muita dificuldade de aceitar. Eu brinco que eu parei de atender crianças na clínica particular, né, por uma questão que hoje eu atendo online, eu acredito mais no atendimento infantil mais próximo,
Mas eu falo também que foi um alívio no sentido dos pais, porque assim, era começar a falar com os pais, olha, você vai ter que mudar isso e isso para o comportamento do seu filho melhorar, que ele sumiu com a criança. Aí eu falei assim, agora eu tenho que trabalhar a minha frustração de você ter abandonado e essa criança que tinha um potencial incrível para melhorar não vai porque você não está disposto. Então, a gente vê muitos pais indispostos a fazer o trabalho necessário para lidar com a criança, com o comportamento da criança, que é um comportamento de criança, que vai ser assim, normal. Você sabe que eu estava até falar aqui o nome dela, que é uma grande amiga, Isabela Ramos, lá de Brasília, e ela trabalha muito com tem outros trabalhos, mas uma palestra dela que é muito boa, que é sobre o efeito das brincadeiras das crianças no desenvolvimento cognitivo. E aí, na última palestra que eu vi dela, ela falou uma frase que me chamou muita atenção, que ela falou, quando a gente é adulto, e a gente tá triste, a gente, né, não tá bem, a gente fala a frase, me dá um abraço. Ela falou, a criança fala o quê? Brinca comigo. Uhum. Então, às vezes, a criança ela ainda não tem essa capacidade de entender que ela tá triste, ou... Então, o brinca comigo é justamente isso, pedindo uma atenção e tal. E aí você tem esse pai que, tá, pega o celular aqui, Sim. isolando cada vez mais, né? Você que trabalha com crianças e com jovens, você tem visto, assim, muitas crianças com esses sinais de que, assim, não tá bem. Sim, as crianças, elas, de alguma forma, elas estão sedentas, né? Por atenção. Na verdade, sim, o ser humano, ele é sedento por conexão, né? A gente precisa de conexões. Só que a gente não tá tendo essas conexões. E as crianças muito menos, né? Então, é incrível quando você dá um momento para elas falarem, né? Então, uma vez por mês eu tenho um momento que é a roda livre de conversa, que a gente conversa sobre coisas aleatórias, sobre qualquer coisa. E a gente pode conversar sobre qualquer coisa. E elas começam a falar sobre a vida. Ah, eu sinto saudade, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E você percebe que elas não têm. Inclusive, uma demanda muito grande que a gente encontra é: você é minha mãe. A partir de agora você é minha mãe. E a gente vai trabalhar. Não sou sua mãe. Sua mãe é outra pessoa, né? Eu sou isso, isso. Mas a demanda deles por afeto materno, paterno, familiar, de forma geral, é tão grande que eles mesmos, eles acabam transferindo isso para outras pessoas, porque eles não encontram. E é isso. E às vezes pior do que os pais darem o celular para a criança, às vezes eles fazem o oposto, que eles informam para a criança. Não pode ficar celular, porque a criança não pode ficar muito no celular. E eles falam isso enquanto eles estão mexendo no celular deles. Né? Então, fica difícil para a criança. Qual é o exemplo que você está dando, Qual é o exemplo, né? A criança, ela aprende pelo exemplo. Sim. Né? Eu lembro também hoje eu tô cheio das citações, mas... Ah, que maravilha. Ele é muito conhecido na ciência, assim, que é o Neil deGrasse Tyson. Que ele até uma época virou meme, que é um negro, que ele tem um bigode, era um meme que ele ficava assim na imagem. E ele é diretor do Planetário Hayden, do Museu de História Natural de Nova York. E ele falou que os pais, eles são os principais responsáveis por matar futuros cientistas. Porque ele falou, quando ele pega o filho com um ovo na mão, a primeira coisa que ele faz é, larga esse ovo que você vai quebrar. Sim. Ele falou, deixa ele quebrar o ovo. Ele vai ver como funciona um ovo, ele vai ver que o ovo quebra, e ele vai ter curiosidade de falar, por que quebrou? Sim, Essa curiosidade de bater numa panela. Ele falou, ele está estudando acústica, é física. Deixa ele bater na panela, ele vai entender o som, ele vai... E é sempre, não pode isso, larga isso, isso vai quebrar, desce daí. Na minha época, que também foi agora. Recente. 2007, quando a gente era criança, era uma coisa da gente correr, se ralar, sujar, e ficava de manhã até bem tarde, voltava imundo para casa, porque não tinha celular, não tinha nada disso. Então a gente lidava com frustração, com machucar, com quebrar as coisas, e depois assumir a responsabilidade de ter quebrado. Sim. E sofrer as consequências disso. Isso tudo se perdeu, né? Se perdeu. Essas crianças que você estava falando que você atende, elas têm essa vivência que, vou falar eu, tive na infância ou não tem mais e isso influencia na vida delas? Então, como o público é um público... Eu tenho os dois públicos, né? Porque eu atendo o público em vulnerabilidade social, né? E já atendi também uma classe média alta. Então, a gente tem duas vivências diferentes que as crianças, tadinhas, caminham nos extremos. Então, a gente tem um público vulnerável,
onde as crianças assumem responsabilidades que não deveriam. Então, elas têm essa vivência da rua, do correr, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm que cuidar do irmão, ela tem que fazer a comida, ela tem ela tem isso. E ela tá muito sem o que fazer. Meu filho tá muito sem o que fazer, mas ele só tem 8 anos, né? Então, ele tem que estar sem o que fazer mesmo, ele tem que fazer outras coisas. Então, acaba roubando esta infância de uma outra forma. E a gente tem um outro público, que é o público do não faça nada. Que a gente brinca de o menino de prédio. Né? O menino de prédio que não pode correr lá fora, não pode brincar com amigo, não pode experimentar, não pode fazer nada. E acaba que prejudica, ambas as coisas prejudicam. Né? Porque enquanto um cresce com uma responsabilidade que não deveria, o outro cresce sem responsabilidade nenhuma, né? Sem atitude nenhuma, sem fazer nenhum experimento. E aí é isso, não geram pessoas pensantes, ou geram pessoas que vão viver no automático para exercer funções e funções e funções, ou geram pessoas que vão existir. Estão ali existindo, né? Não tem um propósito de vida, não tem um ideal, não tem nem sequer um esboço do que vai ser a minha vida aqui, do que eu gostaria na minha vida, né? Então... Pegando tudo isso, essa criança, agora pegando a criança, mas também o adulto, ou essa criança que já se tornou um adulto, né? E aí tem todos esses transtornos, ansiedade, tem tudo, tem depressão, tem tudo mais. A depressão, eu posso colocar ela como sendo uma grande tristeza? A pessoa tem essa tristeza? A imagem que eu tenho é essa, de alguém muito triste. É mais. Na verdade, assim, a tristeza é um dos sintomas da depressão. E é muito comum que a gente associe a depressão à tristeza, porque é o que é divulgado, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que têm depressão e não têm tristeza, elas têm irritabilidade. Ah, sim. É o sintoma principal. Principalmente crianças. Crianças com depressão, normalmente elas não ficam com humor deprimido, que é o que a gente chama de tristeza. Elas ficam irritadas. Então, às vezes, aquele seu colega, seja adulto, seja criança, seja quem for, que tudo irrita ele. Ele tá sempre à flor da pele. Parece que, nossa, você falou bom dia, ele, nossa, que bom dia o quê? Né? Aquela pessoa do elevador. Isso é um sinal de depressão, por exemplo, né? Então, existem muitos sinais, muitos outros sintomas da depressão, senão esse humor mais deprimido. Embora ele precise existir de alguma forma ali, ele precisa ser apresentado, ele vai se apresentar. Mas a irritabilidade, diminuição do desejo sexual, outras características físicas, né? Desarranjo intestinal. Tem várias coisas que não parecem ser ansiedade, mas... ansiedade não, depressão, mas é ansiedade também. Mas é. Então, assim, de alguma forma, existe ali um humor deprimido, mas não necessariamente em todos os casos. Por isso que a gente fala... Não dá para se consultar aí no Instagram ou em vídeos, não dá. Você precisa entender como é o transtorno, e se é um transtorno, né? Mas como ele funciona na vida de cada indivíduo, assim. No caso, por exemplo, da tristeza. A tristeza, ela seria uma ausência de felicidade ou não? A tristeza e a tristeza. Então, depende da forma que você interpreta, né? Porque a tristeza, ela também é inerente do ser humano. E não necessariamente ela está ligada a um transtorno. Então, se eu perco alguém que eu amo muito, eu posso ser a pessoa mais saudável mentalmente que eu vou ficar triste, né? Mas ao tempo, eu vou trabalhando aquilo vai passar, né? Se eu conquistei o meu carro com muito esforço, eu dou com ele na parede, arrebento ele, a chance de eu ficar nervoso ou triste é muito grande. Mas aí se alguém chegar com um carro novinho, for me dar e falar, acabou a tristeza. Isso é a tristeza. A tristeza é um sentimento que vem a partir de algo que te causa angústia, medo, não sei o que for, né? Que te causa algum sentimento, que causa aquele sentimento. Né? Então, ela vem a partir de algo que aconteceu. E se aquela coisa que startou aquela tristeza vai embora, a tristeza vai embora junto. Já o humor deprimido da depressão, não. Né? Ele vai permanecer, ele vai estar ali, você pode... oferecer 1000 coisas que aquela pessoa tem aquela desesperança, aquela tristeza, aquela coisa. Então, se a tristeza é a ausência de felicidade, ou se ela existe por si só, eu acho que vai muito da interpretação. Não existe algo que fale assim, é isso. Sim. É a ausência da felicidade. Ela é
ela existe, né? E aí ela pode ser considerada como uma ausência da felicidade, ou ela pode ser considerada como um evento em si, quando algo acontece, né? Só que as pessoas, elas ficam tão ligadas nessa questão do estou triste, da depressão, isso aqui, e elas não ficam felizes por isso. Porque a gente não percebe, né? Eu sempre falo isso, que estar feliz, viver genuinamente, é você transitar entre os sentimentos. Uhum. Uma pessoa saudável, mentalmente e emocionalmente, ela vai transitar entre tristeza, alegria, raiva, ansiedade. Ela vai transitar. E o que é a felicidade? São os momentos felizes. E é quando você é feliz, quando você consegue aproveitar esses momentos. Sim. Isso eu lembro também de ter visto num livro que falava que se a gente fosse feliz o tempo inteiro, a gente não saberia o que é felicidade, né? Porque você não tem justamente a tristeza Não tem um para te limiar, lembrar, né? né? Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, que nem você falou aí, sei lá, perdi alguém, tomei um pé na bunda, bati o carro e tal. Você fica muito triste. Uhum. E aí é uma frase comum, o tempo cura tudo. Aí pode não curar, mas assim, conforme o tempo vai passando, você vai aceitando aquilo. Uhum. A dúvida é, por quê? Porque assim, não mudou o fato. O Uhum. fato continua. Sim. E por que com o tempo você passa a tratar aquilo de uma forma mais Muda a tranquila? avaliação. Lembra que eu falei da avaliação? De como você avalia o evento? Quando acontece o evento, o que você avalia? Perdi meu ente querido, minha vida acabou. Uhum. Tristeza profunda, né? Uma coisa tipo, o que eu faço agora sem essa pessoa na minha vida? Então, a minha avaliação principal é essa. Aos poucos, vivendo, você percebe que você consegue ir num barzinho, você consegue dar uma risada com o seu colega, você consegue valorizar um outro momento. E você consegue, não, a minha vida não acabou. Mas aí aquele luto, aquela dor, ela deixa de ser luto, uma dor, e passa a ser a saudade. Uhum. Que essa vai sempre existir, Sim. né? Quem já perdeu alguém que ama muito, sempre vai lembrar na data comemorativa, no aniversário, vem aquela coisa, mas deixa de ser aquele sofrimento tão intenso, porque a sua avaliação daquele evento, ele mudou, embora o seu sentimento sobre aquela pessoa não tenha mudado. Sim. Então, você percebe que a sua vida tem uma outra perspectiva, que vai ser diferente, que vai ser uma vida diferente, porque você, enfim, está vivendo diferente, mas que não necessariamente ela acabou, né? Então, aí você vai. O tempo faz você mudar as perspectivas a partir das suas vivências. Por exemplo, eu dei o exemplo de tomar um pé na bunda, né? Uhum. E com o tempo as pessoas também vão vivendo a vida. Aí tem aquela coisa, não, mas aí você conhece alguém novo, é o melhor remédio, porque aí você esquece da outra. Uhum. Tem uma lógica aí também, né? Tem, porque você muda, né? É, porque foi a mesma coisa do carro. Putz, perdi meu carro, ganhou um novo. Sei lá, Tô legal. feliz. Essa aqui pode ser até melhor, tá Exato. O achando? outro era manual, esse é Essa aqui, automático. Ótimo. A pessoa também pode ser isso, né? Sim, sim. Que gira tudo em torno dessa avaliação, né? Que é bem isso que eu te falo, tipo, eu perdi. Nossa, eu encontrei. Agora eu encontrei uma pessoa muito melhor, muito mais divertida. Fora todo o esquema da paixão, né? Que a gente sabe que tem a paixão, libera ali hormônios no seu Sim. cérebro que vão te fazer, tipo, quem era aquela pessoa que eu tava É. sofrendo antes? Nem Gente, lembro. ó, nem sei quem é, para com isso. Mas fora isso, muda essa avaliação, né? Toda a sua avaliação. E aí você vai se sentir de forma diferente. Então, quando você termina o namoro, primeira coisa, eu vou ficar sozinho pra sempre. E agora? Vou encalhar. E aí vem uma outra pessoa e te mostra, sozinho que nada. Você tem a mim. Então, não faz sentido você sofrer mais. Sim, é. Entendeu? Então, por isso, muda-se a avaliação, muda-se o sentimento. Pergunta polêmica, então. Terminou. Bloqueia? Exclui a pessoa das redes sociais? Mantém contato? O que é saudável para essa pessoa que sofreu com esse término e tudo mais? Aí eu vou falar aquela frase de psicólogo. Aí depende. Diz que o psicólogo só responde assim, né? Bom, depende, mas depende mesmo. Por quê? Porque como você se sente em relação a essa pessoa, né? Você terminou e essa pessoa ainda gera sentimentos em você,
e você não quer voltar com essa pessoa, você não quer que esses sentimentos aconteçam nesse momento. E quando você vê talvez aquela postagem, aquela mensagem, você fica angustiado, triste, nervoso, né? Talvez nesse primeiro momento compense você dar aquela afastada para trabalhar esse sentimento em você. E daí, depois, quem sabe, se você quiser também, você pode desbloquear, você pode voltar a ver as coisas daquela pessoa. Agora, terminei. Sua aposta não me causa nada, não me faz nada. Quer dizer que eu finalizei esse ciclo muito bem e que tá tudo bem. Se eu quiser deixar lá também, se eu quiser tirar, se eu quiser fazer aquela limpa, nem compensa. Tudo bem. Então, acho que depende muito de como você se sente em relação a essa pessoa, né? Aos poucos, você vai ter que se aproximar daquilo para entender, né? Também não adianta, não vou bloquear, não vou ver, não vou falar, mas aí você faz um fake para poder ver pelo Facebook. Não adianta, né? Então, você vai se aproximando, que é mais ou menos o que a gente faz quando a pessoa tem fobia, sabe? Fobia específica de alguma coisa. Eu tenho fobia de barata. Primeiro, você vai evitar. Aí, quando você começar na terapia, você vai começar a ter que ver uma fotinha da barata, depois você vai ver uma baratinha morta, depois você vai ver uma baratinha viva, depois você vai pegar na baratinha, e aí, com o tempo, você vai perceber que aquela barata não te afeta mais, né? Então, a gente pode usar essa técnica aí pros ex também. É uma boa técnica. Preocupa um pouco, dependendo de qual for a fobia, mas, aliás, esse negócio da fobia entra como ansiedade também? É um transtorno ansioso. Porque eu tava vendo, tem milhares de fobias, né? Eu não sei se são verdadeiras, que a gente sempre vê na internet. Tem. Medo, sei lá, de garrafa plástica. Tem medo de Tem. absolutamente De grama. tudo. Tem medo de grama. Tem gente que não entraria aqui demais. Olha só, nosso campo de futebol. Campo de futebol, tudo que remeta a grama, verde, enfim. Sim, na verdade, o nome do transtorno, o nome é fobia específica. É transtorno, né, de fobia específica. Eu tenho um transtorno de algo específico. Porém, a gente tem vários subnomes para esses transtornos. Aracnofobia, Isso, não sei o que é fobia, nem eu sei os nomes de tudo, não. Eu sei que é fobia específica, a pessoa chega lá com medo de alguma coisa, né? Então, assim, existem, e inclusive na especificação do transtorno tem lá fobia específica, e você pode acrescentar lá o que você. Se não tiver lá, você acrescenta, fala, isso aqui é fobia, sei lá, do microfone. Então, porque eu vi esses dias uma notícia acho que é a Cláudia Hanna, Uhum. que ela falou que o que ela tinha não era hipocondria. Se eu não me engano, o nome é nosofobia, que ela colocou lá. Porque não era só que ela achava que estava doente. Ela tem medo de ter uma doença grave. Então, qualquer coisinha que acontecia com ela até lá na entrevista falava, sangrou o nariz, ela falou, tem um tumor cerebral. Então ela já criava, e eu também nunca tinha ouvido, pra mim era tudo hipocondria, né? Não sabia que tinha essa específica. E falando de um medo meu agora, medo assim, eu não sei se tem uma palavra maior, eu tenho pavor, eu tenho pânico, eu sofro antecipadamente, eu rezo muito, que é o avião. Avião. Nesse caso, por exemplo, que eu não durmo, eu não levanto do avião, porque eu acho que se eu levantar eu vou desequilibrar o avião. Então eu não levanto do avião. Se eu ficar 13 horas, eu vou ficar 13 horas Sentadinho. com o cinto, porque eu também não tiro o cinto. Isso entra como pânico nesse meu grau, ou é uma ansiedade? É uma provável, não te conheço, não conheço o caso clínico, mas assim, jogando assim, eu chutaria fobia específica de avião. Ah, é uma fobia? Por quê? Porque, lembra que eu falei, o pânico, ele está relacionado ao medo de ter ataques de pânico. Não é isso que você está, tipo, me relata. Então, a sua questão é o avião. Sim. Então, é uma fobia específica. Assim, talvez não se enquadre em todos, porque pelo que eu entendi, você anda de avião. Tem todo jeito. Acredite, existem pacientes que recusam ofertas de trabalho por conta disso. Então, um dos critérios para se enquadrar, na maioria desses transtornos ansiosos, é que esse transtorno tem que causar um prejuízo, Entendi. né, à sua vida mesmo, um prejuízo. Ele te impossibilita. O medo é tão grande que te impossibilita de fazer coisas que você precisaria fazer. Então, a pessoa vai
poderia ganhar o triplo do salário, mas precisa andar de avião. Ela não aceita. Mas, por exemplo, que nem no meu medo. É um medo surreal. E eu acabo desenvolvendo ali, eu não sei se seria toque, mas eu tenho que seguir uma regra de coisa, porque senão o avião vai cair. Então, por exemplo, tem que entrar com o pé direito. Então, às vezes, tem na fila, eu tenho que dar uns passinhos meio assim para poder encaixar o pé direito na hora que vai entrar no avião. Não tiro o cinto, porque se eu tirar o cinto, o avião cai. Isso, sou doido. É como toque? Então, o toque também é um transtorno ansioso. Ele tem algumas características parecidas, né? Que é justamente a questão o toque, o que é? É o pensamento obsessivo seguido de um comportamento compulsivo. Então, eu penso em algo, pode ser tanto algo que vai acontecer, né? Eu tenho um pensamento, uma obsessão, que pode ser uma imagem, ou pode ser uma frase mesmo. E aí eu preciso me comportar de um jeito para aquilo ali não acontecer. Que é mais ou menos o que você está me dizendo, eu acredito, né? É possível que, mesmo não tendo, você não se enquadra em todos os critérios, foi o que eu te falei antes. Às vezes a pessoa não vai se enquadrar em todos os critérios. Eu não vou dizer lá, você tem fobia específica, mas você vai precisar tratar isso, porque isso já é um nível que você precisaria de tratamento. Sim. E aí você vai criando comportamentos. E aí você pode, sim, dentro do seu funcionamento, ter aspectos de vários transtornos. Por isso que eu falei que o diagnóstico é muito difícil, né? Você fechar, você tem isso, com certeza. Então, nesse caso, quando você faz o comportamento compulsivo, né? Você fala ali, eu vou entrar com o pé direito, senão o avião vai cair. Aí eu vou, sei lá, sentar na poltrona da direita, porque para o avião não cair, é um comportamento, por exemplo, que a gente encontraria num toque, né? O fato de você ter esse pavor do avião, não sei o quê, e você evitar, né? Pelo que eu entendi, eu vou, mas se eu puder evitar... Se eu puder ir de carro, eu vou de carro. Dá para ir de carro em menos de 24 horas? Eu vou. Tem ali na questão da fobia específica e tal. Então, neste caso, por exemplo, e obviamente você teria que fazer o processo para entender se existem outros sintomas ocultos, sem ser esses que você percebe com facilidade, para você se enquadrar talvez em um transtorno ou em outro. Porque como ambos têm algumas características um do outro, como que a gente faz um diagnóstico? Eliminando. Então, aí numa conversa lá na sua terapia, você falou uma frase, isso aqui não é característica de toque. Sai toque, vamos lá, a gente agora tem fobia específica, ansiedade generalizada, né? Onde que a gente enquadra ele? A gente tirou vamos por todos os outros aqui. Então, pode ser que você talvez nunca seja enquadrado num transtorno, mas você tem características, atitudes, pensamentos que são encontrados em transtornos de ansiedade. Você vai ter que tratar. Independente. Pior que eu nunca tratei, eu faço terapia, porque assim, não tem outro jeito, né? Pra dar palestra, as coisas, aí geralmente vão e dão uma passagem de avião. Tem que pegar avião, não tem o que fazer, mas é desesperador. E o que me alivia muitas vezes é quando eu tenho o conhecimento de alguma coisa. Então, descobri lá com um especialista, que até o Lito lá, do Aviões e Música, falando que turbulência não derruba avião. Foi a frase que me salvou, assim, de muitos voos. Que eu consegui relaxar um pouco, porque eu falei, turbulência não derruba avião. É verdade. Inclusive, só existe um meio de transporte mais seguro do que o avião. Sabe qual é? Elevador. Elevador. Então, mas a gente vai entrar aqui num debate complicado agora. Porque eu sou o cagão do avião que eu defendo de que o avião não é o meio de transporte mais seguro. Mas por quê? Vamos começar uma terapia? Porque, me fale mais sobre isso, brincadeira. O avião cai. O avião cai. Né? O avião tá voando. A gente imagina, toneladas voando. Ele não foi feito para aquilo. Ele vai cair em algum momento. Por que ele não foi feito para aquilo? Ele tá no céu, ele pesando toneladas, não faz sentido, lógico. Quando você tá num carro, dirigindo uma velocidade normal para carro. O carro para. O que aconteceu com você que tá dentro do carro? Nada. Você só ficou, que droga.
O avião tá voando na velocidade normal de avião. Ele para. Morreu. Entendi. Pra mim, não tem segurança nisso. Uhum. Mas, na verdade, pessoas morrem muito mais em acidentes de trânsito do que acidentes aéreos, porque os aviões falham menos do que os carros. Você tá andando de carro numa velocidade normal, mas seu carro perde o freio. Bate. Mas... A gente não debate aqui. Vamos começar. Mas tem muito mais carro que avião. Então, assim, de proporção, vai ter mais acidente de carro. Uhum. Mas também tem muito mais pessoas ali, né? Então, por exemplo, o avião, ele acontece, é muito raro um acidente de avião. Um avião, obviamente, e aí eu entro, né? Dentro das especificações, um avião é seguro, né? Porque aí a gente já olha aquele tico-teco lá que cantou fulano, morreu. Você viu o número mas ele andou num avião ali que não tinha segurança, não tinha especificação, não tinha nada. O avião, ele é preparado, por exemplo, para planar sem nenhum motor. Você acredita nisso? Não. Não Pois acredito. ele é. A gente Olha tem que aí. trazer um especialista aqui da aeronáutica, alguém, para me A gente convencer. me convida. Quando você traz um e me A convida, gente faz aqui uma que a gente mesa vai fazer uma redonda, mesa redonda. porque eu não confio. E por exemplo, tem uma companhia aérea, que eu não vou citar o nome, obviamente, que eu não tenho como pagar advogado. Não tenho condições de pagar Eu um processo. nunca compro passagem, porque o avião deles cai. Uhum. Quando tem acidente, então não chega a ser acidente, mas assim, avião derrapa na pista e passageiros tomam um susto. É sempre a mesma companhia. O meu medo já aconteceu isso. Eu tinha um voo de uma outra empresa, tô lá felizão no aeroporto, Transferiram. mudaram, meu Deus, ali eu falei, acabou. Eu morri agora. Porque é a história clássica E aí, de você jornal. Eu fui, obrigado. E aí você tá aqui, menino, E olha eu tô só. aqui. Mas por quê? Porque eu entrei com o pé direito. Sobreviveu, né? Entrei com o pé direito, fiquei com o cinto. Não, eu já tive muitos pacientes, assim. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela começou a andar recentemente. Ela não andava. Não, então ela evitava, é tão bonitinha. Ela sempre, quando vai fazer um ano que ela andou de avião a primeira vez, ela me reposa. Ela fala, olha, eu consegui mais uma vez. Mas o tratamento, não sei qual a abordagem da sua terapeuta, mas uma das abordagens muito eficazes para isso especificamente, né, é a TCC. Porque ela trabalha com a lógica. E para pessoas lógicas como você, né, cientistas, tem um lugar especial no meu coração na terapia. É bem legal porque trabalha justamente isso. O debate, a gente tem especialistas em transtornos que são mais graves, assim, que trabalham muito porque vai trabalhar com essa lógica e, acredite, dentro do processo, Funciona. você vai conseguir, assim, com mais segurança. Talvez nunca você entre no avião como eu e fale, nossa, que delicinha isso aqui. Talvez nunca. As pessoas que entram e dormem antes do avião decolar. Super, super, adoro. E abro a janelinha, porque eu quero ver o que tá acontecendo. Jamais. Eu brigo pelo corredor, não brigo pela janela. Pois é. Mas você com certeza, com o encaminhamento certo, você vai conseguir fazer isso de uma forma mais confortável, né? Sem se preocupar tanto com qual né, a companhia aérea que você tá voando e tal. Mas não deixa de ser uma fobia de alguma forma. E aí, aos pouquinhos, você vai trabalhando esses seus esquemas. Que é aí que você tá me dizendo, não tem como. Não foi feito. É avião. Tá lá, botaram a asa, ele foi feito pra voar. Se tem uma coisa que eu tenho com certeza que avião foi feito pra voar, tá? Pode pesquisar lá nas especificações que tá escrito, voa. Tá lá. Eu não acredito muito. A gente poderia ficar aqui muito tempo Discutindo debatendo. isso muito, né? Porque eu já discuti isso muitas vezes, eu tenho muita história de avião. Mas a gente já tá chegando no nosso final desse episódio. Claro. E a gente sempre termina com um top 3. E aí o meu top 3 para você vai ser o seguinte. A gente tem duas opções de você falar top 3. Você escolhe uma das duas. Tá bom. Você falar de top 3 fobias. 3 fobias que você gostaria de comentar aqui, que eu acho interessante essas fobias, esses medos de coisas que a gente não imagina. Ou 3 atitudes, 3 coisas que as pessoas em casa poderiam
adquirir no seu dia a dia que, de repente, pode melhorar essa questão de transtornos, de ansiedade? Vou então focar nessa questão de como a gente pode agir, né? 3 atitudes que a gente pode tomar. E aí eu vou focar na ansiedade, porque eu acho que quando você tem a depressão, você já tem a ansiedade, você tem muitos transtornos, eles têm incluído ali alguns sintomas ansiosos. Primeiro, praticar exercícios de relaxamento. A gente pensa que é bobagem, aquela respiraçãozinha, a gente pensa que não resolve nada. Mas se você pratica diariamente, quando você tiver uma crise e você puxar aquele exercício, você vai sair da crise mais rápido. Mas precisa ser diariamente. Não adianta na hora que eu tô tendo a crise, eu ir no Google, exercícios de respiração, como fazer? Não, você pratica diariamente e na hora da crise você puxa aquele exercício. Então, existem vários, né? Eu tenho um guiazinho, inclusive, na bio do Instagram, que tem uns 10 exercícios, assim, de relaxamento. E é bastante legal. Outra coisa, se compare menos. A vida das pessoas não é esse filme que elas mostram. A gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. E dificilmente a gente quer mostrar vulnerabilidade. Então, o ato da comparação faz a ansiedade aumentar, faz com que você nunca esteja contente com as coisas que você tem agora. Então, pensou em se comparar? Eu falo, olha seu próprio Instagram, que você vai ver. Olha para suas fotos, para suas postagens e imagina outra pessoa vendo aquilo. Será que ela imagina que você passa por tudo que você passa? Né? Dificilmente. Então, se compare menos. E outra, obviamente, faça terapia. Terapia não é coisa de doido. Terapia não é só para quem tem transtorno. Terapia é um mecanismo, ele é fundamental para autoconhecimento. Pessoas que se conhecem mais, elas têm menos transtornos mentais e emocionais, porque elas conhecem os seus limites, elas entendem até que ponto elas devem ir, até que ponto elas devem avançar ou parar. Então, a terapia, ela é um instrumento, né? Não tem nada a ver com você ser perturbado, maluco, doido ou incapaz de lidar com seus próprios problemas. Então, a terapia é fundamental. Perfeito. Então, ó, terapia, se comparar menos, respiração. Exatamente. E lá no seu Instagram as pessoas conseguem também ter essas informações. Então, o Instagram vai estar aqui embaixo na descrição. Acessem lá para ter informações reais, bem embasadas também. Não é qualquer pessoa que está falando por aí. Não é fazer qualquer respiração também de qualquer jeito. E na internet a gente encontra muito videozinho de gente falando, faz assim, faz... 8, tinha um que eu vi que era 847, se não me engano, 748. Inspira não sei quantos segundos, para não sei quantos segundos. Aí depois um outro já falava um outro tempo. Sim. Aí tinha um que eu lembro que falava que você tinha que inspirar e no meio do que você estava inspirando, você dava mais uma puxada rápida. É um jeito ótimo de hiperventilar e aumentar a crise de ansiedade. Então, assim, fica um pouco difícil. Então, vamos, né, em quem a gente sabe que tem capacidade, porque está falando. Então, sigam lá no Instagram, vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida também pode mandar. Pode. Você atende particular? Eu atendo particular. Aqui em São Paulo, online? Hoje eu só atendo online, né? Meus pacientes não quiseram voltar para o presencial, gente, aí eu me adaptei. Então, pronto. Então, tem online. Então, gente do Brasil inteiro pode entrar em contato. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou manda diretamente também no Instagram. Sim. Siga a gente lá no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Então, se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe, curta e até o próximo episódio de mais um Cangu Ciência.